Olá, esse aqui é mais um vídeo do canal. Esse aqui focado à programação e um overview geral do CDU, do FMC, do sistema da aeronave 737NG, o New Generation, no PMDG, o NGX da PMDG. Esse aqui é o menu inicial do FMC. Né? Nós temos aí os botões de seleção das opções, né? São 6 botões do lado esquerdo, né? Onde tem a tela, e mais 6 botões do lado direito. Esses botões a gente chama ou os nomeia respectivamente de L1, 2, 3, 4, 5 e 6 para os botões do lado esquerdo. Os botões do lado esquerdo, L de left esquerdo. E os botões R1 a R6 do lado direito, por estarem na direita, right. Esses são os botões de seleção, né, das opções que se é dado na tela. Então, por exemplo, se queremos selecionar nesse menu exemplo a opção FS Actions, nós clicamos no botão de seleção R5. Então, clicamos no R5 e selecionamos as opções FS Actions. Nessa parte do menu, né, é onde é feito a parte não do FMC necessariamente, mas as opções do Flight Simulator. É onde é possível abastecer a aeronave, né, o PMDG é abastecido por aqui pelo CDU e não pelo abastecimento do Flight Simulator. Então nós temos aqui opções de abastecimento, de carga da aeronave, setagem dos passageiros, as conexões de solo, Ground Power Unit, os controles de porta, de pushback e as luzes da cabine. Essas são as opções aqui que a gente não vai passar por elas por serem opções do Flight Simulator, né, através desse atalho aqui no CDU. Através da opção R4, nós temos acesso às configurações do add-on, do PMDG. Então nós temos opções de configuração da aeronave, opções de som, de carregar estados do painel. Também não vamos focar nessa opção. Então vamos retornar aqui o menu na opção L6 e vamos acessar o FMC em si, através do botão L1. Então aqui nós temos a primeira tela do CDU, a primeira tela do FMC. Nessa opção de Identity, nós temos aí o modelo da aeronave, que é o 737-800 com winglets, a configuração de motor, motores de 26K, a data do banco de dados de navegação do Navidata. Então estamos aqui no IRAC 1310, 2013, mês 10, então está ativo, né? E ele foi ativo em 19 de setembro e está válido até 16 de outubro. Então temos mais alguns dias aí de efetividade. Quando esse banco de dados ele está vencido, ele está expirado, aparece uma mensagem nessa tela do CDU na parte inferior, avisando que o banco de dados Navidata precisa ser atualizado. Nós temos aí também a versão do programa do FMC, é a 10.8a, e esses são os dados iniciais que devem ser checados. O FMC ele nos dá sempre a próxima tela, a lógica da próxima tela, ou seja, a tela seguinte, sempre cai aqui, por questões de facilidade, de intuitividade, sempre cai na posição R6. Então, a próxima tela lógica é a tela pós-init, que é a tela de posição inicial, que já caiu aqui no botão de seleção R6. Então, vamos clicar nele. Na tela pós-init, nós vamos configurar o aeroporto inicial, o aeroporto de referência. Nós temos aqui também, na primeira linha praticamente, a posição de GPS gravada desde que o sistema inicial foi desligado no último shutdown da aeronave.
E nós precisamos também entrar com a posição corrente, com a posição atual do GPS do sistema inercial, ou do sistema inercial ou do próprio GPS da aeronave. A aeronave ela é provida de dois sistemas GPS, esquerdo, direito, e dois sistemas inerciais. Então podemos pegar a posição de qualquer um desse sistema para inserir aqui nesta opção set IRS POS, set IRS Position. Então vamos dar entrada aqui. Eu recebi essa mensagem Enter IRS Position porque o inercial, o sistema inercial IRS acabou de ser alinhado. Então eu já tenho, aliás está em processo de alinhamento, mas eu já tenho valores do sistema de GPS. Então vou clicar aqui em Clear, CLR. Então quando queremos limpar qualquer mensagem de aviso, nós clicamos em CLR. Essas mensagens de aviso do FMC, elas aparecem aqui nessa luz de aviso do FMC. Então, sempre que essa luz de aviso acender, é porque temos uma mensagem importante no CDU para ser lida. Nesse caso, está solicitando que a gente entre o valor, a posição do IRS. Então, como é que a gente acessa essa posição? Veja no topo, no canto superior direito, nós temos aí o valor 1/4. Esse valor 1/4 significa que estamos na página 1 de um total de 4 páginas para o POSINIT. Então, como que podemos paginar nas opções de POSINIT? Então, nós temos aqui os botões Prev Page, de Previous Page, e Next Page, de próxima página. Então, se quisermos ir para a página 2, basta clicar em Next Page, página 3, Next Page, página 4 e assim por diante. Se continuarmos no Next Page, ela volta para a página 1 novamente. Ou voltamos aqui na opção Previous Page. Então vamos clicar aqui em Next Page e nós vemos aí já duas posições de GPS disponível. O sistema GPS esquerdo trouxe uma posição, o direito trouxe também uma posição. Veja que na parte decimal, nas últimas partes decimais, podem aparecer uma pequena diferença decimal no posicionamento. Por que isso acontece? Bom, primeiro porque os sistemas GPS eles estão localizados na parte superior da aeronave, na fuselagem da aeronave, mas estão em posições diferentes, então podem aparecer variações decimais exatamente pelo posicionamento da antena do GPS. Mas essa diferença ela é muito pequena, né? De alguns metros ou de muito pouco espaço. Então podemos pegar a posição tanto do GPS esquerda quanto do direita para colocar na página POSINIT. Então clicando em um desses dois valores, vamos clicar aqui no L4, esse valor ele é copiado, né, e nós podemos voltar aqui para a página anterior, Previous Page, e pegar esse valor que foi copiado e colocar ele para Set IRS Position, posição do sistema do GPS. Então copiamos lá, a mensagem de alerta ela desapareceu, tá? E agora nós podemos colocar o aeroporto que se encontramos no momento, o aeroporto de referência. Estamos em Sierra Bravo, Sierra Victor, então digitamos aqui no teclado alfabético aqui do CDU, aparece o que a gente digitou aqui na parte de baixo e a gente clica em Ref Airport para copiar o valor. Quando nós fazemos isso, ele vai no banco de dados do FMC, pega o posicionamento do aeroporto e coloca aí como um aeroporto de referência. Essa não é uma entrada obrigatória no CDU, como a IRS Position que nós inserimos anteriormente. É opcional, mas isso é importante porque serve para que a gente possa comparar o posicionamento da aeronave com o posicionamento do aeroporto. Então a gente sabe que a gente está nesse mesmo aeroporto que a gente deveria estar, por exemplo. Então nós temos aí algumas diferenças decimais também, às vezes até um pouco maior, por exemplo, na posição West, W, nós temos 20 no last position e 19 no aeroporto de referência. Porque o posicionamento do GPS do banco de dados no aeroporto, ele pode ser diferente, é o ponto central do aeroporto. Tá? Nós temos também a opção Gate. Se
estiver disponível e nós colocarmos aqui o gate, o finger que a aeronave se encontra, e a gente colocar aqui no gate, nesse caso aqui não está disponível, mas o CDU FMC também ele possui a posição dos gates. Vamos tentar aqui alguns, só para a gente ver se consegue, por exemplo. Isso, ó, o gate número 5, ele está no banco de dados. Então veja que os três valores aí, eles possuem um valor muito aproximado. Então, né, no nosso caso aqui, a gente não está no gate número 5. Vamos conferir aqui. A gente está no gate número 2, na posição número 2 do aeroporto. Essa diferença pode ser porque o arquivo do cenário que você instalou pode ter alguma diferença, pode ter algum problema, ou simplesmente tem uma pequena diferença. Mas esses valores, como eu citei, não são valores obrigatórios. Então, podemos apagar essa entrada do gate aqui, já que a gente não está no gate número 5. Então vamos seguir aqui. Esses valores são valores de referência, não são entradas obrigatórias do FMC. Agora a gente vai para a próxima página de configuração. Como eu falei, a próxima página lógica, por questões de intuitividade, já aparece na posição aqui R6. Então a gente clica aqui na posição R6, que vai nos levar à página Route. Então a gente está aqui em Route, né? E a gente vai colocar aqui a posição de origem, aeroporto de origem, aeroporto de destino e outras informações do voo. O valor SBSV, Serra Bravo, Serra Victor, já aparece aqui para ser copiado, aqui na parte de baixo da tela. Então a gente já pode só clicar aqui em origem, que esse aeroporto vai ser copiado aqui. E como destino, a gente vai colocar aqui um aeroporto qualquer, o aeroporto da rota desse voo. Vamos colocar como exemplo aqui Sierra Bravo Charlie Foxtrot, no aeroporto de destino. E nós temos aqui já a origem na posição L1 e o destino na posição R1. Ok? Se por acaso a gente quiser limpar isso aqui, é só clicar duas vezes aqui no aeroporto de origem. Tá? A gente limpou a posição aqui. Essa opção de clicar aqui duas vezes no aeródromo de origem, no CDU, ela serve para limpar toda a rota. Então, se você tiver uma rota configurada, completa, com aerovias, com fixos iniciais, fixos de entrada, né, basta clicar duas vezes aqui que a rota ela é limpa por completo. Todos os fixos são removidos, procedimentos de saída, procedimentos de aproximação, tudo isso é limpo e você pode recomeçar uma nova rota. Isso pode ser feito inclusive em voo, caso for colocado entradas erradas ou que precisam ser alteradas, né? E não dê para fazer um acerto fixo a fixo, você pode limpar toda a rota. Isso aqui não vai afetar as entradas de performance da aeronave, que a gente vai ver a seguir. Então vamos dar entrada aqui novamente, Sierra Bravo Charlie Foxtrot, no aeroporto de destino. Podemos colocar aqui o número do voo da companhia, 1012, vou colocar um número qualquer de exemplo. Número de voo de Salvador para Confins, em Belo Horizonte. E a pista em uso em Salvador. Né? Podemos colocar aqui a pista em uso. Na verdade, a entrada da pista em uso ela é obrigatória. Então, vou colocar aqui nesse exemplo a pista 10 de Salvador. Okay? Então, isso aqui é o início da entrada dessa rota. Tá? Nós precisamos agora continuar a configuração dessa rota. Para isso, nós vamos precisar conhecer qual vai ser a rota do voo, qual a aerovia e quais os fixos iniciais e finais dessa aerovia. Nesse momento da programação, a gente não vai se preocupar com a programação dos procedimentos de saída, departure, e de chegadas, arrival. Tá? Mas a gente vai fazer isso um pouco mais na frente nesse mesmo tutorial. Então vamos aqui à próxima página. Como nós podemos ver, nós temos duas páginas para configuração de rotas, Route, e nós clicamos aqui em Next Page. Aqui em Next Page nós temos essa opção que é muito fácil de ser configurada. Tá? A gente vai inserir os fixos e as aerovias dessa rota.
Mas existe uma regra muito importante para a gente inserir a rota aqui. A primeira coisa que a gente vai colocar como entrada é o primeiro fixo da aerovia. Como eu falei, por enquanto vamos esquecer os procedimentos de saída, procedimentos de aproximação. Vamos só configurar a rota, né? Todos os fixos, as aerovias entre os aeroportos de Salvador e Confins para a rota desse voo aqui, exemplo que a gente colocou aqui, que é o voo 1012. Ok? Então, para isso, a gente vai precisar das cartas de referência, cartas de aerovia. Então, vamos criar uma rota. Podemos usar uma rota existente no banco de dados de voos repetitivos da aeronave. Por exemplo, podemos ir até o site da VATSIM e consultar um plano de voo real. É uma cópia dos planos e procedimentos reais das companhias reais, por exemplo, e usar essas rotas como referência. Vamos fazer isso aqui? Vamos lá, vamos visitar a página da VATSIM e copiar um plano de voo existente entre esses dois aeroportos para usar como referência dessa rota. Bom, já estamos aqui na página da VATSIM e vamos fazer uma consulta de plano de voo entre Salvador e Confins Belo Horizonte. Então vamos aqui em ferramentas, nessa parte do website, clica em consulta PV, consulta plano de voo, ok? Então vai aparecer essa opção de você digitar o ICAO do aeroporto de origem, Sierra Bravo, Sierra Victor, e destino, Sierra Bravo, Charlie Foxtrot. E vamos escolher uma companhia aqui como exemplo. Clique em OK, ele me aparece 4 opções de companhia. Vamos escolher a Gol, que é a aeronave que voa o 737-800, que é a aeronave desse exemplo. E aí nós temos vários planos de voos repetitivos, planos de voos reais, de aeronaves reais da Gol, que fazem essa rota entre Salvador e Confins. E o que nós queremos? Queremos esses valores aqui da rota. Então a rota para Salvador e Confins, que é usada pela Gol, nesse voo aqui, nesse horário aqui especificamente, é a rota via Upper Zulu 10, depois o fixo Bride, e depois a aerovia Upper Zulu 16. Então nós vamos usar duas aerovias, o que vai ser muito conveniente para esse exemplo, para esse tutorial, né? E nós temos aqui outro valor importante que deve ser anotado, que é o nível de voo. Então esse voo real, um procedimento real, ele é feito no nível 360 e a rota é via Upper Zulu 10, Bride e Upper Zulu 16. Então, o que nós vamos precisar nesse momento são as cartas de navegação das aerovias. Então, vamos acessar o site de cartas aéreas. Vamos aqui na opção de rotas, solicitar a carta da área em questão. Então, nós vamos voar de Salvador para Confins. Então, vamos precisar aqui utilizar a área 3, né? Na área de Salvador. Então nós vamos aqui na H3, que são as aerovias superiores, high. As L são para as aerovias inferiores de baixa altitude. Então vamos clicar aqui na H3 e nós vamos ver aqui, vai abrir daqui a pouco, as cartas para essa área das aerovias superiores. Então nós já temos aqui, né? Vamos centralizar um pouco a tela para ficar mais fácil a visualização. Ok, nós temos aqui já quase no centro da tela o aeroporto de Salvador e várias aerovias, né? O que nós queremos é o seguinte, vou dar um pouco mais de zoom aqui. Então vamos voltar lá na consulta do plano de voo. Então a primeira aerovia que a gente vai utilizar é a Upper Zulu 10. Então vamos localizar a Upper Zulu 10 nessa carta. Ok, está aqui, né, a posição mais ou menos oeste-leste aqui na parte sudoeste aqui da tela, nós temos a Upper Zulu 10. O primeiro fixo da Upper Zulu 10 é o fixo Block. Depois nós temos o fixo MO1, próximo a Ilhéus, depois continua no fixo VUCs e assim por diante segue na aerovia até o final. Então, o primeiro dado que a gente vai precisar é inserir o primeiro fixo da aerovia, que é Block. Tá? Então, vamos voltar aqui ao CDU e vamos inserir o fixo Block. Então, é só digitar aqui no teclado do CDU, BLOCK, Block.
e vamos colocar aqui na posição 2, ok? Vamos só confirmar, nós temos aí um conflito, temos dois fixos com o mesmo nome, um na posição sul e um na posição norte, hemisfério sul e hemisfério norte. Logicamente, nós vamos escolher o fixo que está no hemisfério sul, que é esse que está aqui próximo a Salvador. Bom, selecionamos o fixo block, nós vemos aí na posição L1 via aparece direct, ou seja, nós configuramos block direct. Tá? Agora o próximo passo é colocar o nome da aerovia. Tá? Então nós vamos colocar Upper Zulu 110, que é o nome da aerovia, colocamos aqui na posição L2. Então colocamos aqui a aerovia Zulu 110, o CDU FMC aceitou a aerovia. Se ele não aceitasse, é porque esse fixo que a gente deu entrada aqui não pertencia a essa aerovia, tá? Como aceitou, então o fixo está dentro dos fixos dessa aerovia. Agora nós vamos fazer o seguinte, na posição 2 aqui que está em branco, na posição R2, nós vamos colocar o último fixo dessa aerovia. Nesse caso aqui, o último fixo da aerovia até a próxima aerovia do plano de voo, né? Então, aqui no plano de voo já tem, então é a posição o fixo Bride que a gente vai inserir aqui. Então, vamos inserir aqui BRID, Bride. Vamos inserir na posição R2, ok? Então nós temos aí já dois fixos configurados e uma aerovia. Tá? Veja que eu vou mostrar uma coisa interessante aqui. Se a gente for aqui para a opção legs, né, de pernas, as pernas do voo, legs, uma tradução meio esdrúxula, mas vamos clicar aqui na opção legs, a gente vai ver que não só o fixo block e o fixo bridge está configurado, nós vemos aqui mais dois fixos entre essas duas posições. Isso acontece exatamente porque o FMC ele completa entre o primeiro fixo configurado e o último fixo todos os fixos dessa aerovia para facilitar a entrada dos dados. Então vamos voltar aqui à opção Route, RTE, vamos à próxima página, que era a posição onde estávamos, e dar continuidade. Tá? Provavelmente o fixo Bride, que está no plano de voo, ele já é o primeiro fixo ou uma intersecção para a próxima aerovia. Então se nós viermos as cartas aqui de voo e seguirmos a Upper Zulu 10, nós vamos ver que o próximo fixo, vamos pegar aqui bem na ponta da carta, nós temos aí vamos localizar aqui a Upper Zulu 10, Upper Zulu 10. Você vê que na própria carta, quando segue a direção da aerovia, vemos que temos uma seta aí apontando para a esquerda, indicando que essa aerovia é uma aerovia de mão única, de leste para oeste, ok? Só como curiosidade, não vamos aqui falar muito sobre cartas, não é o foco desse vídeo, só a título de curiosidade mesmo. Então nós temos aí, aqui no cantinho da carta, Bridge ou Bride, que é o próximo fixo dessa aerovia. Ele está no canto da tela porque essa carta, essa aerovia, ela continua em uma outra carta aérea. Vamos ver aqui, provavelmente na WISC 2. Então vamos pegar a carta aqui, WISC 2, e vamos tentar localizar aqui a Upper Zulu 10, aqui no caso já até localizamos aqui, eu já vou mostrar para vocês. Vamos lá. Deixa eu... Ok. Então nós temos aqui a Upper Zulu 10, já foi localizado. E o primeiro fixo aqui nessa carta, que é o WISC 2, é o fixo Bride. Vejam que esse fixo é uma intersecção entre as aerovias Upper Zulu 10 e a aerovia Upper Zulu 16. Uma aerovia agora de mão dupla que deve levar o voo em rota até o aeroporto de Confins ou até a área de Belo Horizonte. Então, o primeiro fixo da aerovia Upper Zulu 16 para esse caso também vai ser Bride, que é um fixo de intersecção. Agora a gente vai precisar localizar o último fixo da Upper Zulu 16. Então vamos aqui rolar a tela um pouco até a área de Belo Horizonte.
né? Então aqui nós temos no centro da tela a área da TMA de Belo Horizonte, como centro dessa TMA aí, o aeroporto de Belo Horizonte da Pampulha, mas nós temos aí um pouco mais a nordeste desse ponto, o aeroporto de Confins. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, o último fixo da aerovia Perzulu 16 até Confins é o fixo Mukidi. Então vamos configurar esse fixo como o último fixo da aerovia Perzulu 16 lá no FMC, no CDU. Tá? Esse fixo está muito próximo do aeroporto. Poderíamos também colocar o fixo Coxo, esse fixo aqui que fica exatamente aqui na entrada da TMA. O que é mais prudente? É mais prudente porque talvez o próximo fixo depois de Coxo já seja o fixo do procedimento de aproximação para Confins. Tá? Mas a gente vai colocar aqui MUCD e se for necessário a gente faz ajustes na programação do CDU que vai servir como exemplo didático nesse tutorial. Então vamos usar o fixo MUCD. Então vamos voltar ao CDU. Voltamos aqui, vamos colocar aqui a aerovia Upper Zulu 16, aqui na posição L3, via, e colocar o último fixo que a gente quer que ele faça a programação, que é o fixo MUCD. Então vamos colocar aqui MUCD, ok? Colocamos aqui to. O que vai acontecer? Da mesma forma como o FMC preencheu os fixos entre as posições Block e Bride na Upper Zulu 10, ele vai preencher também os fixos entre as posições Bride e Mukid na Upper Zulu 16. Vamos confirmar isso aqui na página Legs. Vejam que depois de Bride ele já adicionou Matigo. Vamos na próxima página. Groove, Posmo, Panin, Coxo até Mudic. Então ele já preencheu os fixos entre essas duas posições. Ok? Então essa rota, como rota, sem considerar os procedimentos de saída e procedimentos de chegada, ela já está pronta. Então Salvador Confins via Perzulu 110 via Perzulu 16 já foi colocada aqui no FMC. Uma coisa que é interessante fazer, né, é vocês salvarem. A gente salva essa rota que a gente programou para que em todo voo entre Salvador e Confins a gente não tenha que reprogramar o FMC. Então, como isso é feito? Fácil. Vamos aqui na opção L4, clicamos em salvar e clicamos aqui no botão Execute, executar. Pronto, a rota foi salva. Então o nome dessa rota vai ser Serra Bravo, Serra Victor, Serra Bravo, Charles Foxtrot. Fica gravado no banco de dados do FMC. Então, se nós precisarmos acessar essa rota no futuro, vamos apagar a rota aqui como exemplo, para a gente reinseri-la através do banco de dados que foi salvo. Então, vemos aqui em Legs, né, temos todos os fixos da rota. Vamos voltar em Route. Como que faz para apagar a rota? Lembra que eu falei? Clica duas vezes na posição L1. Ok? E vemos aqui que a página Legs ela está em branco. A rota foi apagada. Então, como é que a gente pode ter acesso a essa rota novamente? Basta clicar Sierra Bravo, Sierra Victor, Sierra Bravo Charles Foxtrot. Coloca aqui na posição L2, CO Route. Ele sempre acrescenta o 01 no final, tá? Então ele não mostrou lá no começo, mas colocamos 01. Então Sierra Bravo, Sierra Victor, Sierra Bravo, Charles Foxtrot 01 e colocamos na posição CO Route. Okay? A única coisa que a gente precisa inserir é a pista 1 no 10. Okay? Quando a gente volta aqui para Legs, todos os fixos já foram preenchidos. No meu caso aqui, ele preencheu com um fixo totalmente diferente. A gente vai ver o que aconteceu. Provavelmente eu já tinha essa rota gravada aqui e deu algum conflito. Então vou apagar novamente e vou acessar diretamente o banco de dados para ver o que houve. Então eu clico aqui na opção L2, Core Route, e eu consigo ver todas as minhas rotas que já estão gravadas no banco de dados. Vejam que eu tenho bastante rota gravada aí, né? Exatamente 8 posições gravadas.
Então, se eu quiser ter acesso às rotas com origem em Salvador, eu digito Sierra Bravo, Sierra Victor, e ele já filtra, né, todas as rotas que eu já tenho para Salvador. Então, vejam só, na posição L1 e L2, eu tenho duas rotas de Salvador para Confins. Provavelmente, como eu já tinha a rota 01 gravada, ele deve ter gravado essa rota aqui desse exemplo como 001. Então, basta que a gente clique nessa rota 001 e clica em executar, que ele já vai selecionar essa rota. Vejam que ele selecionou já o número do voo 1012, e em legs ele colocou os fixos corretamente, conforme a nossa rota via Upper Zulu 1 no 10, Upper Zulu 1 no 6. Tá? Então, essa é a forma de se inserir uma rota no FMC da aeronave. Uma vez inserida essa rota, vamos apagar aqui Sierra Bravo, Sierra Victor aqui da área de cópia. Uma vez inserida, eu preciso ativar essa rota. Tá? Antes de ativar essa rota, caso queira, nós podemos confirmar aqui na tela principal. Vimos no nosso EFIS aqui, mudamos para a posição PLN de plane, flight plane, e vamos conferir aqui, depois da gente vir para a opção PLN, na tela principal, podemos dar uma verificada fixo a fixo se essa nossa rota está coerente. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai no CDU na opção Legs, vai conferindo os fixos na nossa tela e vai clicando na opção R6 em Step para ir verificando os fixos um a um. Então, vemos aí Motiva, Vux, Bride, depois nós já vamos via Upper Zulu no 6 para Matigu, Groove e assim por diante. Eu utilizo mais essa opção para conferir os procedimentos de chegada e de saída, principalmente os procedimentos de chegada que costumam acontecer bastante conflito. A gente vai ver um pouco mais adiante nesse vídeo ou no próximo vídeo desse mesmo tutorial como fazer essa conferência e pequenas correções nos procedimentos. Então vamos voltar aqui para a posição Map, voltar para o nosso CDU e vamos ativar a rota. Reparem que na nossa tela de rota aparece aí a nossa rota com um pontilhado azul. Significa que a rota foi inserida. Deixa eu dar abrir um pouquinho mais de zoom aqui, só para a gente ver. Veja, aparece como pontilhado azul, significa que a rota foi inserida, mas não foi ativada ainda. Então, nós precisamos ativar a rota. Para ativar a rota, nós clicamos aqui na opção R6, Activate, e executamos para tornar isso ativo no FMC. Quando clicamos em Execute, essa rota já aparece em âmbar, né, numa colmeia rosa, em um âmbar, e sai aquele azul pontilhado, significa que a nossa rota foi ativa. No momento em que nós ativamos a nossa rota, na página Legs aqui aparece a distância entre um fixo e outro. Então, da posição atual até Brock nós temos 60,5 milhas náuticas. Entre Brock e Motiva nós temos 59 milhas, ponto 2 e assim por diante. Se nós estivermos em voo, também podemos clicar na opção Route Data, né, e vai aparecer aqui qual o horário Zulu estimado para chegarmos naquele fixo especificamente. Vai aparecer nessa coluna ETA, que é Estimated Time to Arrival, tá? Tempo estimado para chegar. Então vai aparecer no horário Zulu, né, essas rotas, e podemos inserir também aqui a previsão de vento para cada fixo. Se você tiver um programa meteorológico que te dê as posições dos ventos nos fixos, então nós damos entrada para cada fixo, nós damos entrada no vento que a gente vai encontrar na altitude prevista da aeronave estar naquele fixo, né, qual a posição e a intensidade desse vento. Então não vamos ver isso agora, vamos voltar aqui para Legs. Então nós inserimos aqui a rota da nossa aeronave. Isso conclui a primeira parte do tutorial sobre o FMC, o CDU. Até o próximo vídeo.